Olá! Esta é mais uma edição da revista Dimensão Aluminatus em sua forma digital. Nesta edição estaremos apresentando uma matéria bastante polêmica: a presença ou não de discos voadores em nosso planeta. O jornal Correio de Botucatu, em sua edição 10.169, de 7 de julho de 1968, veiculou em suas páginas matéria intitulada "O disco esteve aqui", referindo-se à presença de um disco voador em nossa cidade. Segundo o jornal, o fato aconteceu em Rubião Júnior e foi testemunhado por 3 garotos: Fernandinho, de 12 anos, Valtinho, de 11 anos e Valencinho, de 8 anos. Essas crianças brincavam no local quando avistaram o objeto pousado sob um grande tripé com uma pequena escada que descia até o solo. De início, a reação dessas crianças foi de choque, mas a seguir elas começaram a gritar. Então o objeto alçou o voo, recolheu o tripé e a escada e partiu velozmente em direção aos céus. Dona Eloá, mãe de Valtinho, disse que, ao ouvir as crianças gritarem, saiu à janela a tempo de avistar o disco subindo. Dona Nair, uma moradora da região, disse ter visto o disco em sua forma circular e cinzenta e se dirigindo para a faculdade quando saiu para o quintal. Entretanto, estiveram presentes e avistaram o objeto funcionários da faculdade, assim como uma de suas professoras. Segundo o jornal, dando continuidade à matéria, o disco, ao sair de Botucatu, se dirigiu para a região de Bauru, pousando à beira da Marechal Rondon, onde foi visto por diversos carros que passavam. Em todos esses relatos, consta a presença de fumaça saindo do disco, o que nos leva a crer que o mesmo estivesse com problema. A revista Dimensão assume uma posição neutra quanto a esta notícia. Não afirmamos que o disco realmente esteve aqui e também não duvidamos, pois estas matérias referentes a avistamentos sempre suscitam essas dúvidas e sempre dividem a opinião pública. Será mentira? Será verdade? Será que de fato o disco realmente esteve aqui? Será que essa não foi uma matéria construída com a intenção de atrair sobre a cidade os olhares da mídia nacional e até mesmo, por que não, da internacional? Não sabemos ao certo. O que sabemos é que na lista de avistamentos de OVNIs constam nome de pessoas de bastante projeção e muito respeitadas, como por exemplo o humorista Chico Anísio. Eu já vi 3 discos voadores. Isso sem blague, quer dizer? Sem blague, já vi 3 discos voadores. Como é que foi isso, Chico? Não vou dizer que você está maluco, não? Não, eu conversei com o comandante Tavares, aposentado, ele me disse: Chico, em cada 10 viagens eu vejo 7. É que é proibido falar. Acredito demais. Você viu como é que foi essa? Uma vez eu vi no meu sítio, eram 2 pratos de alumínio e tal, mostrei até para o Zelito, para o meu irmão, lá e tal. Outra vez eu estava em Natal, no Hotel Reis Magos, e fui lá fora para ver se amanhã fazia sol e tal. Quando eu olhei para ver se tinha estrela, aí vi lá no fim, como se fosse no Leme, aquela coisa assim, balançando, laranja, aí aquela coisa fez, e ficou vermelha e balançando no posto 6. Aí chamei o Manuel da Conceição, daqui a pouco o hotel inteiro estava vendo, todo mundo na janela. Ele subiu, ficou azul, ficou verde, até que foi embora. Um dia eu ia buscar uma pessoa no aeroporto, em Salvador, o avião chegava às 6 da manhã. Eram 5h15, eu estava indo para o aeroporto, estávamos indo eu, um amigo meu, num táxi, e ele disse: o avião já está chegando. Aí eu olhei e falei: se for redondo, tá. Aí ele olhou e disse: rapaz, é um disco voador, assim, a 300 metros. O chofer não dirigiu mais. Esse amigo meu levou o carro até o aeroporto. E aquele disco enorme, enorme, tudo iluminado.
E ele foi embora. E quando ele saiu, assim como se fosse do cano de descarga, caiu uma coisa feito cristal, feito prata. Como se fosse a descarga. Em vez de fumaça, saiu isso. Então, depois de ter visto isso, eu não há como não acreditar. Os arquivos da aeronáutica, a cada minuto uma pessoa afirma ter visto um disco voador, o que durante muito tempo foi tratado com desconfiança, agora virou assunto dos militares. Novos documentos agora revelam que esses fenômenos vêm sendo estudados secretamente há décadas, porque podem colocar em risco a segurança dos países. O mundo pôde ver hoje pela primeira vez arquivos surpreendentes de objetos voadores não identificados. Um dos casos mais intrigantes foi há 17 anos. Como conta Marcos Lozecan. Era um avião da Alitalia que se preparava para pousar no aeroporto internacional de Heathrow, em Londres. De repente, um objeto voador não identificado teria passado raspando, apenas 300 metros acima do avião. O objeto, do tamanho de um míssil, todo iluminado, foi visto pelo comandante e pelo copiloto. De acordo com os registros da torre, o comandante teria gritado: "Olha isso! Olha isso!" O incidente aconteceu em 1991 e só agora foi revelado pelo Ministério da Defesa da Grã-Bretanha, que este ano decidiu abrir todos os arquivos sobre supostos discos voadores. As informações e imagens divulgadas não comprovam, mas também não descartam a possibilidade de visitas de seres extraterrestres. Os 19 arquivos revelados até agora contêm imagens como estas, registradas no interior da Inglaterra por pessoas que acreditam na existência de discos voadores. Também revelam o relato de um piloto da Força Aérea Americana que teria recebido ordem de atirar num objeto que apareceu no radar do caça durante o voo no leste da Inglaterra na década de 80. Há ainda a carta de uma mulher que jura que veio do espaço. Para este especialista, a abertura dos arquivos do Ministério da Defesa é importante porque cada cidadão poderá tirar suas próprias conclusões sobre uma das dúvidas mais intrigantes da humanidade. Afinal, estamos sozinhos no universo? Surpresa durante um jornal na rede britânica de TV BBC. Um objeto voador não identificado passou diante das câmeras enquanto o apresentador falava ao vivo. Um objeto brilhante passou pela webcam do programa Breakfast News, enquanto Colin Briggs lia as manchetes. Observe que a luz atravessa rapidamente o céu, perto de uma ponte na cidade de Leeds, na Inglaterra. O apresentador não percebeu e continuou com o programa, mas o OVNI fez sucesso e agora a emissora pede a opinião dos espectadores sobre a origem do objeto não identificado. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. A descoberta dos OVNIs nos céus do Brasil até que eles desaparecessem sobre o mar se deu da seguinte maneira, contado minuto a minuto. Às 8h50 da noite de segunda-feira, um ponto luminoso é detectado pela torre de controle do aeroporto de São José dos Campos. A torre pede ao comandante Alcir, que viajava com o coronel Osiris Silva, presidente da Petrobras, que fizesse uma busca visual do OVNI. 21h10. Sinais luminosos são vistos pelo comandante Alcir.
21h14, o controle de radar de São Paulo recebe sinais sem identificação. 21h15, o controle radar de São Paulo informa o Centro de Tráfego Aéreo em Brasília. 21h20, Brasília confirma a presença de sinais no radar. 22h23, o primeiro jato F-5 sai da base aérea de Santa Cruz. 22h45, o radar de Anápolis detecta sinais. O Mirage sai da base em busca dos OVNIs. 23h15, o piloto do primeiro F-5 a entrar em ação vê bolas de luz pela primeira vez e começa a perseguir os OVNIs. 23h17, mais o Mirage sai da base de Anápolis, aumentando a perseguição. 23h20 de segunda-feira, o F-5 recebe pela primeira vez sinais no radar de bordo. 23h36, o terceiro Mirage sai da base de Anápolis. O comandante Alcir da Embraer foi o primeiro a ver esses objetos luminosos quando voava de Brasília para São José dos Campos junto com o coronel Aziz. Como é que foi isso? Isso era uma estrela bem luminosa, de cor alaranjada, avermelhada, parecida assim. Quando então nós informamos ao controle de São José dos Campos que iríamos prosseguir em direção a esse objeto, sei lá, ou a essa luz. E essa luz simplesmente desapareceu, como se fosse uma luz que estivesse apagada. Tem ideia da velocidade desse ponto de luz, já que o senhor estava se aproximando e ele se distanciando? Estava acima de 1000 km por hora, porque naquele momento eu estava aproximadamente 1000 km por hora. O senhor tem ideia do que poderia ser isso? Infelizmente não, um ponto de luz, porque nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. Capitão, chegou a se falar em uma certa perseguição desses pontos luminosos à sua aeronave, como é que foi isso? Bom, quando eu estava me dirigindo para a área de busca em São José dos Campos, eu fui recebendo informações do radar de que haviam de 6 a 8 pontos luminosos na minha frente, aproximadamente a 18 milhas. E a noite estava completamente clara e eu não via nada. E o controle foi me informando que a distância está diminuindo, que eles estão se aproximando e mantendo a minha frente. O senhor sentiu medo? Não, medo não. Eu senti muita curiosidade. Não talvez eu diria que não senti medo porque não via, estava visual. Então realmente eu não estava vendo nada. Então eu acho que eu não tive a sensação de medo porque não estava vendo nada me ameaçando. Estamos transcrevendo todas as fitas de comunicações entre os pilotos e controladores, entre os controladores da área de Brasília, da área de São Paulo e de Anápolis, e posteriormente poderemos chegar a uma conclusão se seria ou não um tráfego classificado dentro dos critérios de defesa aérea. Da Força Aérea que vira ou não. Este aqui foi registrado pelo cinegrafista amador Flávio Ferreira da Rocha. Ele filmou um OVNI na zona oeste do Rio. Estes pontos luminosos não identificados foram vistos sexta-feira em São Paulo, capital, e no interior do estado. O cinegrafista João Batista Siqueira, da TV Cultura de Maringá, Paraná, fez estas imagens do objeto não identificado quinta-feira à noite. Inteiro de várias formas, como um prato, em forma de charuto, com formato de lâmina e na forma de disco mesmo, a mais comum e popular. Desta vez, a forma registrada pelo sistema de radar do SINDACTA, Centro de Defesa e Controle do Tráfego Aéreo, e vista pelas testemunhas, foi a de bolas de luz, maiores do que Vênus. O aparecimento dessas bolas de luz nos céus do Brasil e o reconhecimento oficial do Ministério da Aeronáutica provocou uma polêmica entre cientistas, físicos, engenheiros e matemáticos e os estudiosos dos discos voadores. Vários minutos, as aeronaves nossas que decolaram foram acompanhadas por esses objetos. Uma aeronave foi acompanhada por cerca de 7 de um lado e 6 do outro. Agora, qual é a explicação? Não podemos dar ao senhor, porque nós não temos essa explicação. Os OVNIs, objetos voadores não identificados, voltam a ser vistos e filmados. Estas imagens foram feitas pelo cinegrafista Heraldo Canales neste fim de semana em São Paulo.
O OVNI apareceu sexta-feira de madrugada. A equipe de cinegrafia estava gravando o comercial no alto de um prédio na Avenida São João, centro de São Paulo. A forma e o tamanho do objeto parecia uma lua cheia. Para que não houvesse nenhuma dúvida, o cinegrafista Heraldo fez questão de filmar também a própria lua. Ela estava à direita do OVNI em quarto minguante. Vejam bem. Mais tarde, a equipe que documentou o aparecimento do OVNI ampliou as imagens dele com equipamentos especiais. Deu para ver, então, que ele apresentava uma ligeira mudança de cores, exatamente como foi visto a olho nu pelos cinegrafistas. Você pode perceber que ele gira e ele fica com cores verde, laranja, rosa, fica girando no seu próprio eixo com várias cores, em muita velocidade. As cores vão mudando. A maior semelhança seria com a Lua, mas como a Lua foi filmada do lado direito, então não pode ser. Quanto a planeta, nenhum deles apresenta um brilho com tamanha magnitude. Estrela também, nessa posição, não existe nenhuma com esse brilho. De modo que, a menos que seja, por exemplo, algum tipo de refração anômala, uma espécie de miragem que faz com que a imagem apareça em uma posição que ela realmente não está, esse objeto não deve ser confundido com nenhum astro celeste e a explicação deve ser procurada em alguma outra atividade que não na parte da astronomia. Semana passada você pôde ver aqui no Fantástico a grande polêmica sobre os OVNIs que perseguiram e foram perseguidos por aviões Mirage F-5 da Força Aérea Brasileira. Os ufólogos, como Irene Granchi, garantiram que o que se viu foi uma verdadeira revoada de OVNIs. Aproximadamente às 23 horas de 18 de setembro de 1976, os cidadãos de Teherã foram assustados por um grande globo iluminado que circulava sobre eles. Era diferente dos helicópteros, jatos militares e aviões civis que voavam nos céus iranianos. Na época, bem antes da Revolução Islâmica e da subida do Ayatollah Khomeini ao poder, o Irã era um importante aliado americano. Como o Irã faz fronteira com a União Soviética, os militares americanos treinaram a Força Aérea Iraniana e lhe forneceram caças Phantom F-4. O F-4E, que foi usado no caso Jafari, era na época um dos melhores jatos que podia se envolver em combates aéreos. As cenas seguintes, filmadas pela TV iraniana e exibidas pela primeira vez fora do Irã, documentam um encontro com um OVNI. As imagens mostram os militares envolvidos nesse evento, inclusive Parviz Jafari, e usam as transcrições reais da torre de controle. Estamos vendo um objeto com 4 pás no céu. Numerosos relatos de OVNIs continuaram a chegar à torre de controle do aeroporto Mehrabad. Os objetos não eram aviões militares nem civis. Só para confirmar, por favor, ele está a nordeste de Teherã? Hussein Piruzi é o encarregado da torre de controle de tráfego aéreo. Ele decidiu notificar a Força Aérea Iraniana. Alô, é o oficial de serviço? Várias pessoas avistaram luzes brilhantes no céu. Às 23 horas e 31 minutos, um jato F-4 decolou da base aérea de Cherokee em Hamadan, 280 quilômetros a sudoeste de Teherã. O primeiro piloto, o capitão Aziz Khan, investigou o objeto. 10 minutos mais tarde, outro F-4, pilotado por Parviz Jafari, recebeu ordens para decolar. Na época, Jafari era major e foi direcionado para interceptar uma luz estranha sobre o Teherã. Eu sou Parviz Jafari, um general aposentado da Força Aérea Iraniana. Jafari avalia que o objeto tinha o tamanho de um Boeing 707. Ele seguiu a luz até a fronteira russa, mas de repente, um objeto se separou da luz e veio direto para o avião de Jafari. Eu me voltei para ele e o coloquei em 12 horas. Cheguei perto dele e nem dá para imaginar. De repente, ele pulou daqui para lá
deste jeito. Com base em sua localização, Jafari estima que o objeto percorreu 45 quilômetros para a direita num piscar de olhos. Esse movimento estava além da capacidade de qualquer aeronave conhecida. Eu perguntei à torre se era algum avião comercial e eles responderam que não, eles não tinham nenhum voo. A gente também viu isso. Enquanto se aproximava do objeto, Jafari viu algo incrível. Alguma coisa que parecia uma lua saiu do objeto. Um segundo objeto saiu do primeiro objeto? Um outro objeto, abaixo do horizonte, começou a voar na minha direção. O segundo objeto redondo surgiu abaixo das luzes triangulares e foi na direção do F-4 de Jafari. Embora Jafari voasse em velocidade supersônica, esse objeto ultrapassou seu jato e o circulou como se ele estivesse parado. Bom, imagine só, eu estava voando à velocidade do som e alguma coisa estava me circundando. Depois de circular o avião de Jafari, o segundo objeto voltou à grande nave em forma de diamante que planava a cerca de 40 quilômetros de distância. Por um momento, Jafari pensou estar fora de perigo. Mas, para sua surpresa, pela segunda vez, um objeto saiu e veio em sua direção. Jafari achou que estava sendo atacado e voltou-se para o painel de instrumentos para armar e atirar um míssil rastreador de calor. Mas ficou chocado com o que aconteceu. As luzes verde e vermelha deviam estar acesas para eu poder atirar. Mas quando olhei para o lado esquerdo do painel de instrumentos, o painel esquerdo estava apagado, sem nenhuma luz. Jafari acredita que durante o combate o OVNI enviou um imenso pulso de energia eletromagnética para o avião, desligando todos os instrumentos eletrônicos a bordo, inclusive o equipamento de navegação e os sistemas de armas. Com um sistema de mísseis fora de ação e sem ter como se defender, Jafari pensou em abandonar o avião. Pensei, se isso chegar mais perto do que 6 ou 7 quilômetros, eu vou pular. Mas antes de Jafari tomar essa difícil decisão, o objeto mudou de direção e voltou à grande nave. Quando ele se afastou de mim, eu pude ver o objeto principal. E depois ele ficou bem embaixo e desapareceu. Depois de passar por um encontro próximo com vários OVNIs nos céus escuros ao norte de Teherã, o Major Jafari percebeu que não era seguro continuar a seguir o objeto misterioso em forma de diamante. Ele recebeu permissão para retornar a Teherã, mas enquanto descia, percebeu que o encontro com o OVNI continuava. Quando eu estava descendo, mais uma vez um outro objeto começou a me perseguir. Enquanto Jafari descia para a aproximação no aeroporto Mehrabad, percebeu que outro objeto o perseguia. Durante a aproximação final, ele viu o objeto descer no solo do deserto. Eu podia ver os grãos de areia no solo. Ele era muito brilhante, muito brilhante. Jafari recebeu ordens de não pousar e investigar o objeto que descera perto da base aérea. Ao aterrissar, foi questionado por altos oficiais militares iranianos. Um agente americano da CIA também estava presente. O agente fez um relatório com o título Irã relata avistamento de OVNI, que foi enviado para a CIA, a Força Aérea, o secretário de Estado, o secretário da Defesa e a Casa Branca. Esse relatório não é mais secreto. Segundo o relatório, um OVNI foi visto às 23 horas do dia 18 de setembro de 1976. Além do avistamento de Jafari, a torre de controle recebeu 4 telefonemas de moradores da região de Cherimã que diziam ter visto estranhos objetos nos céus. Alguns diziam que era um objeto semelhante a um pássaro e outros diziam que era um helicóptero. Mas não havia helicópteros voando nessa hora.
O relatório detalha o avistamento de Jafari, inclusive a perda dos instrumentos eletrônicos. Quando o F-4 aproximou-se a cerca de 25 milhas náuticas, ele perdeu todos os instrumentos e a comunicação. O relatório diz ainda que foram vistos 2 objetos, um deles do tamanho de um 707. O segundo objeto foi direto para o F-4 em alta velocidade. O piloto tentou atirar um míssil AIM-9 contra o objeto, mas nesse momento o painel de controle de armamentos desligou-se. Então o piloto iniciou uma curva e deu um forte mergulho para se afastar do local. Em um final muito curioso para esse evento, o relatório do Departamento de Defesa diz que no dia seguinte, a tripulação foi levada de helicóptero para a área onde os moradores viram o objeto cair. Segundo o relatório, foi feita uma verificação de radiação na área. Não há mais informações sobre esse caso, ou elas continuam confidenciais.